Muito bem, Lucas capítulo 7. Deixa eu tomar uma aguinha. Lucas capítulo 7, a partir do primeiro versículo. O título está assim: a cura do servo do centurião. Está assim, né? Na minha está assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, ou seja, eles insistiram com Jesus, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não fui, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Ainda de pé. Senhor, a tua palavra está aberta, que a tua boca fale conosco, Senhor. A tua palavra aberta é a tua boca falando aos nossos ouvidos. Eu me coloco diante da tua palavra, Senhor, submisso ao teu Espírito. Espírito Santo, use a minha vida com poder para trazer o teu recado para cada um dos meus irmãozinhos, cada uma das minhas irmãzinhas que aqui estão, ó Deus, esperando algo do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nós confiamos em Ti, nós cantamos isso, e isso é uma verdade no nosso coração. Então venha suprir as nossas necessidades, venha falar conosco, venha nos corrigir, Senhor, venha nos colocar nas Tuas veredas. Abençoa-nos por meio da Tua palavra nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar, querido. No dia 20 de junho, mês passado, faz aí 3 quintas-feiras, eu estava aqui nesse mesmo púlpito, ministrando a palavra do Senhor nesse mesmo capítulo. Alguns de vocês estavam aqui, talvez muitos de vocês. E eu ministrei, só que eu ministrei a partir do verso 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Quantos se lembram? Isso, olha quanta gente estava aqui, né? Lembra que eu falei, olha o verso 11 que é importante. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, né? E aí iam com ele seus discípulos. Lembra das 2 multidões? Uma que saía da cidade, transportando um defunto, o filho da viúva, e Jesus transportando vida, né? Ah, glória a Deus, Ele sempre transporta a vida. Ele sempre transporta a vida, irmãos, sempre. E nós vimos então a vitória da vida sobre a morte. E o Espírito Santo me levou a trazer a palavra hoje do verso 1 ao verso 10, a primeira metade do capítulo, onde nós vamos poder contemplar aqui. Lembre-se que Jesus, depois de curar esse homem enfermo aqui, ele sai e anda 50 quilômetros para encontrar aquela viúva triste. Lembra? Não tem limites para o Senhor encontrar o seu coração onde você estiver. Ele te encontra, Ele caminha, Ele acha você e Ele não te deixa como você está. Ele te deixa melhor, Ele te deixa muito melhor. E hoje, então, nós vamos contemplar aqui e ver alguns pontos interessantes acerca deste centurião romano. O centurião, ele era normalmente chefe, ele chefiava, era comandante de 100 soldados. Podia ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas geralmente 100 homens, 100 soldados, né, debaixo do seu comando. E a história que diz que ele tinha um servo a quem ele queria muito bem. Só que esse servo estava muito doente, quase beirando a morte.
beirando a morte. E sabe, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é fé e humildade. Nós vamos ver essas duas características nesse centurião romano, fé e humildade. Você quer atingir o coração de Deus? Você quer mesmo atingir o coração de Deus? Tenha fé e seja humilde. E nós vamos trabalhar esses dois conceitos hoje. Se eu perguntasse aqui, você tem fé? Dá até um medinho de eu responder, né? Tenho. Não, eu tenho, eu sei que você também tem. Agora, se eu perguntasse, qual é o tamanho da sua fé? Uma vez eu passei aqui, falando sobre fé, um trecho do filme, né, do Indiana Jones, num trecho do filme que ele tem que atravessar um abismo. Se ele cair lá embaixo, ele morre, ele está na beira do abismo aqui, e a outra beira é lá longe, muitos metros. Ele pensa, ele fala assim, é impossível transpor daqui para lá, ninguém salta daqui a lá. E aí ele fala, um salto de fé, acho que muita gente lembra e assistiu esse filme, um salto de fé, aí né, o ator levanta o pé e vai e aparece o paredão embaixo dele assim. Se você não assistiu, assista, é um filme bacana para ver, viu? Descontrai, é legal. E essa cena ficou conhecida como um passo de fé. E eu discordei dela. Porque, veja bem, vou te explicar por que eu discordei. Eu falei, eu acho que eu não daria aquele passo. Eu daria uma fé pior do que o ator lá, né? Mas não é fé genuína, descrita pela Bíblia. O dicionário chama fé assim, define fé da seguinte forma: confiança absoluta. Isso é fé. Confiança absoluta em alguém ou em alguma coisa, em algo. Muita gente tem fé absoluta em algo que não vai levá-la a nada, mas ela tem fé absoluta naquilo, ela está no engano. Agora, a fé absoluta em Jesus é tudo de bom, é maravilhoso, porque você tendo fé absoluta em quem é tudo, e Ele é absoluto, as coisas combinam e tudo vai de bom a melhor, amém? Então, o dicionário define assim. Eu gostei dessa definição, mas eu prefiro a definição de Hebreus, agora a definição bíblica, né? Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza, confiança absoluta, certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que a gente não vê, que não vemos, que não se vê, convicção. Por isso que eu discordei, né? Se ele tivesse essa fé absoluta, ele ia chegar lá e falar assim, é um abismo? É um passo de fé? Vou dar. Ele não ia ficar ali pensando, ninguém consegue, não vai dar. Já colocou dúvida no seu coração. Embora ilustra muito bem um passo de fé, mas não é a fé absoluta. Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero. Eu espero atravessar esse abismo. O Senhor está me mandando dar um passo, eu dou, eu não olho para o abismo. É difícil, irmãos. É difícil ter essa fé. Mas é possível, né? E este homem é um exemplo de fé. E a humildade? A humildade, segundo o dicionário, é virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Eu amei essa definição. Ser humilde, a gente sempre fala, né? É você se colocar no seu lugar. Nem acima, porque aí seria soberbo, né? Seria a soberba, o orgulho, a vaidade, e aí vai se dar mal, e nem abaixo, que aí seria se humilhar. Nós só devemos nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Então, humilde e humilhar-se são coisas diferentes. Ser humilde é ter amor próprio, convicção do que você crê, estar no seu lugar, não ser soberbo, ser simples, ser uma pessoa simples, seja uma pessoa simples, humilde, reconhecendo as suas limitações. Reconhecendo as suas limitações. E esse homem é um baita exemplo de humildade e de fé. Você, olhando para as suas atitudes, essa pergunta vale para mim, você tem andado como uma pessoa de fé e humilde, entendendo as suas limitações, sabendo em quem você crê, andando pela fé, seus passos, suas palavras, suas decisões, a sua família, vê em você um homem, uma mulher, um filho, uma filha, humilde? Ou você é arrogante, quer saber mais que o pai e a mãe? E de fé, né? E nós podemos medir. Então eu digo para você nessa noite, seja humilde. Tenha fé em Jesus e seja humilde. E deixa Ele fazer o resto, e você vai ver que Ele ama pessoas assim. Pessoas humildes e pessoas que têm fé. É a receita para nós vivermos lado a lado com Jesus,
O Espírito Santo soprando no nosso ouvido todo dia o que nós devemos fazer, não devemos fazer, mostrando as armadilhas. Se nós formos humildes e dependermos dele, e nós tivermos fé a ponto de ele se agradar de nós, como ele se agradou desse homem, ninguém nos segura. Nada nos segura. Nada pode nos deter. Ele é maior do que todas as coisas e nós dependemos dele, amém? E eu queria então ver com você, olha só, dois versículos para quem gosta de marcar, 3. O primeiro, o nosso grande exemplo de humildade, mansidão, está muito ligado esses dois termos, né? E fé, obviamente, é o próprio Senhor Jesus. Ele diz em Mateus 11, 29 a 30, depois de convidar todos a virem a Ele, né, no verso 28, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, está com o fardo pesado? Vem a mim e eu vou te aliviar. Ele continua no verso 29, ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, o próprio Senhor Jesus é humilde. E olha que interessante, segundo o dicionário, a humildade é você reconhecer as suas limitações. Jesus não tem limitações, Ele é perfeito, Ele é Deus, mas Ele fala, eu tenho um coração humilde, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. É o nosso exemplo, é o nosso exemplo. E os outros dois, porque o contrário de humildade é soberba, orgulho, arrogância. É difícil você conviver e suportar pessoas arrogantes, não é? Mas e quando você é essa pessoa? Quando eu me torno essa pessoa? Arrogante. Porque muitas vezes o arrogante não enxerga que ele é arrogante. Ele fala, eu sou assim mesmo, o que é eu falo, o que não é eu não falo, o que eu tenho que fazer eu faço e acabou. E ele não para pensar se isso não é arrogância, orgulho, soberba, né? Esse é um defeito no coração do arrogante. Olha o que fala sobre o arrogante a palavra de Deus. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aleluias. E o provérbio 16, 18 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Ou seja, a soberba, contrário da humildade, é um caminho que vai te levar à queda. Vai me conduzir à ruína. Vai conduzir à ruína. Tenha fé em Jesus, seja humilde. Eu quero observar com você alguns pontos eu quero destacar. E quero que você se enxergue nesses pontos, como eu também me enxerguei. Primeiro deles, a crise do centurião. Você está comigo aí em Lucas 7? Vamos para o versículo 2. Diz assim, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Esta era a crise pela qual ele passava. Incomodou demais esse centurião. Né? Tem um estudioso, historiador, me fugiu o nome dele agora, que ele diz que normalmente os centuriões eram muito boas pessoas, confiáveis, tratavam bem seus servos. Perceba que ele tinha servos pessoais dele e ele tinha soldados, são coisas diferentes, que ele comandava, né? Esse é um servo da casa dele. E ele ficou, eu imagino, irmãos, a Bíblia não relata isso, que ele tenha tentado a cura antes de Jesus para o seu servo. Com alguém, com algum médico da época, alguma medicina disponível naquela época, né? Sei lá, de repente até com algo espiritual fora de Jesus, não sabemos, né? Estou aqui só imaginando. Mas eu imagino que alguma coisa ele deva ter tentado antes de Jesus. Sabe por quê? O ser humano é assim, né? Minha vida foi assim. Antes de Jesus eu tentava tantas coisas. Quando a gente conta, Jesus fala, por que eu demorei tanto, Pai? O Senhor basta, o Senhor é suficiente, eu não preciso de mais nada. O Senhor é o remédio, o Senhor é a cura, o Senhor é a vida, o Senhor é a libertação, o Senhor é a vida eterna. Glória a Deus. Mas ele deve ter tentado algo antes de Jesus. Mas aí começa, o versículo 1 diz que ele tendo concluído Jesus, todas essas palavras, né? Ele entrou em Cafarnaum. O verso 2 que nós lemos, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Verso 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, puxa, as pessoas ouvem você falar de Jesus? Um dia você ouviu falar de Jesus, não dá aquela curiosidade, eu quero conhecê-lo. Sabe, irmãos, o Evangelho de Mateus também pega esse texto aqui. Ele narra essa história, lá no capítulo 8,
lá no capítulo 8. E ele conta, pai, tem há aí uma possível, uma aparente discrepância entre o evangelho, a narração de Mateus e de Lucas. Se você ler Mateus, no versículo 5 do capítulo 8, está escrito que o próprio centurião foi ter com Jesus. Não é o que Lucas narrou, né? Lucas disse que ele ouviu falar de Jesus e enviou pessoas amigas para interceder por ele, para falar por ele. Puxa, como é que a gente encaixa isso? Será que tem contradição na Bíblia? Jamais. É muito simples resolver isso. Basta estudar um pouquinho, muito pouquinho mesmo. Lucas se preocupou com os detalhes do encontro desses dois homens, de Jesus com o centurião. Mateus não. Mateus fala, olha, ele foi ter com Jesus. Cá entre nós, né? Ele foi ter com Jesus, não foi, irmãos? Através de seus emissários. Só isso, simples assim. Na verdade, irmãos, pontos como esse defendem a veracidade da Bíblia. Porque se alguém tivesse feito de tal forma, não, vamos conciliar isso e vamos pôr os dois iguaizinhos, aí era suspeito. Aí era uma tradução suspeita. Assim não, assim está perfeito. Nenhum dos dois errou, né? Lucas foi mais nos detalhes. Mateus falou, ele foi ter com Jesus. Só que ele foi através de pessoas as quais ele enviou, porque ele não se achava digno de chegar até Jesus. Amém? Muito bem, vamos lá então. Ele passava por crise. A palavra servo aqui é doulos. Ele era um servo dele, era um escravo dele, a quem ele muito amava. Veja bem, nesse momento houve um despertar da fé no coração do centurião. Ele muito provavelmente chegou à conclusão de que ele não podia fazer mais nada pelo seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. E tendo Jesus terminado essas palavras, sabe quais palavras eram? Mateus revela também, o Sermão da Montanha. Famosíssimo no mundo, Jesus ensina muitas coisas lindas ali. E Mateus também revela que as pessoas se admiravam quando terminaram de ouvir essas palavras de Jesus. A fama de Jesus estava crescendo e crescendo e crescendo. E chegou aos ouvidos desse centurião romano. As pessoas começaram a seguir, multidões seguindo Jesus. E aí há um despertar da fé no coração dele. O comecinho da fé, o primeiro passo da fé. Será que ele não vai fazer algo por mim? Será que ele pode? Eu acho que ele pode. Começou a fé, um dia começou a fé no meu e no seu coração. Aí o coração começa a se quebrantar, a ficar contrito. E sabe o que acontece quando o nosso coração se quebranta? O coração de alguém é despertado pelo Espírito Santo em relação à fé em Jesus. O Salmo 34, 18 e 19 diz: o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E ele completa: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Um coração quebrantado está próximo do Senhor. Então ele começa a buscar ajuda. Ele começa a buscar ajuda. Desafios grandes com os quais ele não tinha mais o que fazer, né? O salmista nos incentiva, viu? Se você está passando por desafios como este, por crises como essa crise aqui, o Salmo 50:15 diz, o Senhor está dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Está passando por tribulação? Invoca o nome do Deus vivo. Como esse homem começou o primeiro passo na fé. Quer ver que interessante? Trouxe um negócio bonitinho aqui. Vou mostrar para vocês, hein? Olha que bonito. Está enxergando? Está enxergando, André? E aí, Paulinho? Está enxergando? O que eu tenho aqui? Vamos ver. Eu tenho aqui uns 30 grãozinhos de arroz. Uns 30 grãozinhos de arroz. Se fosse um só então, hein? Não dá para ver mesmo, né? É o começo da fé, irmão. Só que Jesus usa até o grão menor ainda de mostarda. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para esse monte, sai daqui, transplanta-se para lá. E ele vai. É o comecinho da fé. Porque talvez você esteja aqui hoje ouvindo, né, essa palavra e fala assim, puxa, esse centurião tinha mais fé que eu. Talvez ninguém esteja vendo a sua fé. Jesus Cristo está. Está pequena? Apresenta diante dele esta fé. Apresenta diante dele esta fé. Sabe por quê? É o primeiro passo. Sem fé,
é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso primeiro crer que Deus exista para chegar até Ele. E Ele se torna galardoador daqueles que ousam buscá-lo. Quem ousa buscar a Deus aqui, com o tamanho pequenininho de fé que você tem, de repente? Ele vai te ouvir, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o pontapé inicial da fé, e Ele teve. E aí entra a segunda análise que eu quero fazer com você, o segundo ponto a destacar. Olha para quem está do seu lado aí. Isso, agora olha para o outro lado. Somos uma família, não somos? Você não está sozinho. Nós temos na igreja um ministério inteirinho que ora por você, chamado Ministério de Intercessão. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem ideia do poder da oração de intercessão, intercessória? Esse homem contou com seus amigos, anciãos judeus. Ele se certificou que ia enviar as pessoas certas para interceder por ele. Sabe, nós temos que aprender a intercessão. Temos que deixar de ser egoístas e pensar só em nós mesmos e orar sempre por nós e buscar oração. Deve sim orar por você e buscar oração, para alguém orar por você. Mas lembre-se de orar pelos outros. Lembre-se de interceder por alguém que você sabe que nem é de Deus. Mais ainda, ore por essa pessoa. O Senhor Jesus nos manda orar até pelos nossos inimigos. Olha como é importante a intercessão, né? Mas eu vejo duas coisas lindas aqui. Primeiro, a intercessão é tão importante que ela rompe os céus. Olha quem manda orar. 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, verso 1, diz assim, ó. Antes de tudo, você não precisa abrir não. Antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O apóstolo Paulo, que escreveu isso, né, em 1 Timóteo, ele também escreveu em Efésios a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, acho que a partir do verso 10 em diante fala, né? O verso 18, ele fala assim, orando em todo o tempo por mim, para que onde eu estiver, a minha boca seja poder de Deus, orando por todos e também por mim. O apóstolo Paulo pedindo oração intercessória. Olha como é importante. Agora, irmãos, vai comigo, está em Lucas, né? Versículos 4 e 5. Vamos lá, Lucas 7, 4 e 5. Estes quem? Os anciãos, né? Que o centurião pediu para ir conversar com Jesus. Então, os anciãos são esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, eles insistiram com Jesus, ele é digno. De quem que eles estão falando aqui? Do centurião. Atende ele, Senhor. Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo nosso, do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga na qual nós adoramos a Deus. Do bolso dele, ele construiu alguma coisa. Esse homem, alguns estudiosos dizem que ele é possivelmente um judeu, não um judeu, né? Mas adorava o Deus dos judeus. Adorava o Deus dos judeus, né? Aí ele diz assim no verso 7. Por isso, verso 6. Então Jesus foi com eles. Jesus foi com eles. Jesus ouve a oração de um intercessor. Não ouve, pastora Cecília? Quantas curas nós estamos tendo no meio da igreja por causa de oração de intercessores que intercedem pelas nossas vidas. Então sejamos nós também intercessores, orando uns pelos outros. Irmãos, me chamou muita atenção aqui, vou ler de novo o versículo 4. Vem comigo aí. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso. Atende, Senhor. Ele é um homem bom. Você já orou por alguém assim? Eu já orei por muita gente assim. Senhor, olha só, é uma pessoa tão boa. Olha como está sofrendo, Deus. Olha para ela. Mas eu vejo duas coisas muito interessantes. Parece que aqueles judeus estavam tentando persuadir Jesus. E eles achavam que Jesus ia relutar em atender. Porque esse homem era um gentil.
Então eles estavam querendo convencer Jesus de que ele era quase um judeu. Senhor, faz isso, ele merece. Ele não é judeu, mas é quase judeu. Ele levantou uma sinagoga para nós, querendo convencer Jesus de quem era o centurião. Interessante. Eles projetaram, irmãos, e nós fazemos isso, viu? Eles projetaram a rejeição que estava no coração deles na pessoa de Jesus. Eles, na verdade, não achavam que aquele homem era digno, lá no fundo das suas almas. Eles o admiravam, eles o amavam, mas se eles falaram para Jesus, ele é digno, ele é quase um judeu, ele fez uma sinagoga, porque no fundo, eu falo sempre isso, né? O que nós falamos revela muito o que nós cremos. O que nós falamos revela o que nós cremos. Ele é digno, mas o mais interessante vem depois. O próprio centurião fala assim, Senhor, eu não sou digno. Afinal de contas, ele é digno ou ele não é digno? Não, foi uma tentativa vã de tentar convencer o Senhor Jesus da dignidade daquele homem. O Senhor Jesus não veio para os dignos, Ele veio para os indignos, Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele veio para o centurião, Ele veio para o servo do centurião, Ele veio para aqueles anciãos. Ele não veio procurar, é um engano achar que quando eu for digno de Cristo eu vou procurá-lo. Ninguém se salvaria, irmãos. É um ledo engano, ele não veio para dignos. Ele é digno, o único digno de receber honra, louvor, glória. Ele tem a eternidade no seu controle. Muito interessante, né? Eu disse que escreveram que foi um engano. E o terceiro ponto que eu quero destacar com você é a fé e a humildade do centurião, que é o tema, né? Desta mensagem que o Senhor trouxe para mim e está trazendo para você hoje. Vai comigo no verso 6, em diante, 6 ao 8. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Você consegue enxergar fé aí ou não? Humildade aí sim ou não? Humilde, eu não posso. Eu fiz o possível, Senhor, mas eu sei do meu limite. Sou humilde para reconhecer. Não tenho força para ir daqui para cima. Daqui além eu parei. Então eu passo para o Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu confio no Senhor, eu entrego nas tuas mãos. O homem humilde, a mulher humilde faz isso, entrega o que não consegue fazer nas mãos de Jesus. E consagra aquilo que ele consegue fazer, tudo é para a honra e para a glória dele. Mas o que ele não consegue, ele é humilde para reconhecer. E aí ele coloca essa fé que já tinha nascido. Eu fico imaginando ele ouvindo servos deles, né, enviados deles, voltando, o Senhor Jesus aceitou, ele ouviu a intercessão dos anciãos, e ele está vindo ver o teu servo, anima-se. Ele manda outras pessoas no meio do caminho, não deixa ele vir, fala para ele não vir, eu não sou digno de que ele entre aqui. Irmãos, esse homem não era um homem qualquer, ele era um homem que tinha conhecimento. Ele era um homem estudado, não é à toa que ele estava lá no alto escalão de Roma, né? Do exército de Roma, não era à toa. Ele certamente sabia que nenhum rabino judeu entraria na casa de um gentil, porque ele se sentiria contaminado. A lei não permitia. Ele só não sabia quem era Jesus. Ele só não sabia que Jesus não tinha essa marca que os outros rabinos tinham. Ele só não sabia que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele só não sabia que Jesus toca no leproso e salva o leproso. Ele só não sabia quem era o rabino que foram chamar. Jesus, o Deus vivo encarnado. Ele entra na casa dele. Ele poderia entrar. Ele não ia contaminar, ele ia tirar a contaminação daquele meio. Faltava ali um pouco de conhecimento. Ele tinha o conhecimento, um rabino judeu, afamado, é o cara do momento, é o homem, o nome do momento. Ele não vai entrar aqui. Ele vai chegar aqui e falar, não é judeu não. Acho que ele conhece, ele sabe que eu não sou judeu. Vai saber se eles mentiram dizendo que eu sou um judeu e ele vai vir aqui enganado e vai descobrir que eu não sou. Quantas inseguranças dos nossos corações para simplesmente falar, Senhor, estou aqui,
sujo, sou gentil, eu minto, tenho inveja, sou um adúltero. Eis-me aqui, Senhor, estou com lepra, estou com câncer, estou doente, mas eu sei que o Senhor me dá acesso, eu sei que o Senhor chega até mim, eu sei que o Senhor me toca, eu sei que o Senhor me livra, eu sei que o Senhor me cura. Humildade e fé. Ele diz assim, Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu tinha citado lá atrás, né? Ele foi humilde para contar com os seus amigos e pedir intercessão, e foi humilde diante de Jesus, para achar que precisava da ajuda divina, que o homem nenhum ia dar jeito na situação crítica, na crise que ele estava passando. Por quanto tempo você vai ficar lutando com as suas armas mortais, suas armas carnais, sua força, sua sabedoria humana, até que você não aguente mais? Para de lutar com as suas forças. Chame Jesus, eu dependo de Ti, Senhor. Peça, se você não consegue, não se sente digno, peça para alguém orar com você, por você, intercessão. E o Senhor vem. E não precisa ficar elogiando, não, Senhor, eu não presto mesmo, mas vem até mim, me socorre, por isso que eu preciso do Senhor, porque eu não presto. Muito bem, as pessoas diziam dele, ele é digno. Ele diz, eu não sou digno. Ele reconhece, Senhor, eu não sou digno. Eu me lembrei de Pedro, na pesca milagrosa, a primeira pesca lá. Pegaram nada, a noite toda, pescador profissional. O Senhor Jesus, amanhecendo o dia, nem é horário de pesca, lança a rede, Pedro, do outro lado do barco. Aqui, Senhor, já fui nos melhores lugares, mas pesquei a noite inteira, pegamos nada, mas por causa da Tua palavra, eu vou lançar a rede. O que o centurião diz? Manda uma palavra, Senhor, Tua basta. Manda uma palavra. E Pedro, junto com os seus amigos, recolhem muitos peixes, a ponto do barco afundar. Não, para chamar os vizinhos, barcos vizinhos para ajudar. O que Pedro faz? Ele faz o que esse centurião fez. Pedro se ajoelha no meio dos peixes, cheiro bom, né? Peixe fresco ali, imundo. Ele olha para Jesus e fala, eu não sou digno, retira-te de mim porque eu sou pecador. São essas pessoas que Cristo quer. Ele veio para essas pessoas, não para os soberbos. E o centurião reconhece, eu não sou digno, Senhor, de 500 é minha morada. Dizei uma palavra. Muito bem, uma palavra. Deixa eu pegar aqui para eu não me perder. Dize uma palavra. Esses versículos 7 e 8, vamos ler novamente. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, olha essa palavra, autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E eu digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ele entendia de autoridade. Dize uma palavra. Esses dois versículos mostram a base da fé e da humildade desse homem. Dize uma palavra. Olha que fé. O Senhor nem precisa ir lá. Manda uma palavra. Eu sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, se ele, um mero mortal, tinha autoridade na sua palavra e dizia para o servo, vai lá, tira água no poço e traz para mim. Ele não tinha dúvida de que isso ia acontecer. Quanto mais aquele que disse assim, haja luz. Haja luz. E a luz houve. Quanto mais aquele cuja palavra disse assim, faça-se a erva. Faça-se os animais. Cala-te vento, cala-te tempestade. E tudo obedece à palavra. Hebreus capítulo 13, capítulo 11, verso 3, fala que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Por que a palavra do mesmo Deus que criou o universo não seria poderosa para efetivar uma cura?
Só não é efetiva no coração daquele que não crê. Mas encontrará o Senhor fé aqui hoje. Você que está precisando de uma cura, você que está precisando de uma restauração num relacionamento, um conflito em casa, você precisa ter fé, você precisa ser humilde e confiar em Jesus. O profeta Isaías nos fala, né, que a palavra de Deus não volta vazia, que assim como a chuva, Isaías 55, 10 e 11, assim como a chuva e a neve que caem, regam a terra e não voltam vazia para cima, né, para evaporar, na evaporação, antes de fazer a terra produzir frutos, a palavra de Deus também não volta vazia para ele, antes de produzir o efeito que Deus destinou para ela. E esse centurião disse: uma só palavra basta, Senhor, uma só palavra. O grande mestre Jesus, em quem estava investida uma autoridade de Messias, não poderia curar? O Messias seria conhecido por isso mesmo, pelas curas, pelos milagres, por devolver visão aos cegos, fazer paralíticos andarem. É este Deus que nós adoramos aqui o tempo todo. É este mesmo Deus. Ele só quer encontrar um coração humilde, que saiba o seu lugar, nem para baixo, nem para cima, né? Saiba reconhecer até onde você pode ir sem Ele. Sem Ele nunca, né, irmãos? Mas até onde você consegue nas suas forças, com Ele, inclusive. E achar fé no seu coração e no meu coração. Esse é o nosso Senhor. Ele está aqui nesta noite. Ele deseja fazer algo. Ele deseja fazer algo em você. Irmãos, imagine que eu vá lá na prefeitura e assine um decreto. Vai ter algum valor? Nenhum. Não sou nada na prefeitura. Não sou vereador, não sou prefeito. Não tenho essa autoridade. Se o prefeito assinar o decreto, passa a valer a partir do momento que ele assinou. Isto é autoridade. E esse homem conhecia a autoridade que ele tinha, tão pouca comparada com Jesus Cristo, Deus vivo. Só que ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele não duvida em nenhum instante. Ele está dentro da definição de fé de Hebreus. Se não duvidar, vai acontecer. Vai dar um passo de fé e vai aparecer o solo firme, você não vai cair no abismo, mas crendo e não duvidando. Amém? Essa era a palavra que eu tenho para você. Mas eu não posso deixar de destacar o final da história. Vamos ler o versos 9 e 10. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos. O povo que acompanhava Jesus eram judeus, hein? Olha que ousadia de Jesus afirmar isso no meio do povo judeu. Disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo, porque ele disse: Senhor, eu sei que se o Senhor mandar uma palavra, vai acontecer. Tem outro detalhe nesse centurião, irmãos, que ele fala assim: eu sou o homem sujeito à autoridade. Ele não sabia só fazer-se obedecer, ele sabia ele mesmo obedecer. Eu sou o homem sujeito à autoridade e também tenho servos. Então ele sabia obedecer e sabia que uma palavra dada, quando ela vem de alguém que está investido de autoridade, ela se cumpre. Da mesma forma, quando ele é autoridade e ele fala, se cumpre, porque a autoridade está nele. Imagina Jesus. O que Jesus fala que não acontece? Fala para mim. O que Jesus fala acontece porque ele está revestido de toda a autoridade. E Jesus fala: tá bom, é assim que você crê? O teu servo será curado. Já foi. E quando chegam em casa, o servo está curado, porque foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Jesus. Mateus fala assim: vai-te e seja feito, Mateus 8,13, né? Seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. O servo foi curado. Sabe, eu me sinto tão pequeno às vezes, né? Porque a gente às vezes falta com a reverência ao nome de Jesus. A gente trata Jesus como um qualquer, muitas vezes. Que pena, né? Esse homem colocou Jesus com dignidade. Ele se dirigiu a Jesus
com reverência. Ele é Deus, Ele não é um de nós, Ele é Deus, amém? E Ele está aqui nesta noite, lutando as suas lutas, olhando para as suas crises, colocando intercessores na sua vida hoje, pessoas para orar por você, olhando a sua fé, grande ou pequena, o início ou o meio da sua fé, e tentando te fazer humilde. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar com você nesta noite. Quero orar, eu quero primeiro fazer uma oração com você, que é para mim também, né? Eu já fiz essa oração antes de sair de casa. Buscando humildade diante de Deus, confessando. Como é que eu busco humildade diante de Deus? Confessando, irmãos, confessando o pecado, a soberba, confessando o que não vem de Deus, pedindo a Ele, buscando nele, e depois exercitando a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé, dizer para o Senhor: Senhor, basta uma palavra sua, Deus, e tudo será feito conforme o Senhor ordenar. Fala com Deus aí. Senhor, nós estamos diante do Senhor, que é um Deus santo, um Deus que não pode mentir, único Deus verdadeiro, que não faz acepção de pessoas. E eu confesso, Senhor, que muitas vezes eu me sinto indigno, como esse centurião aqui. Muitas vezes eu me sinto soberbo até. Me sinto, Senhor, indigno por mentir, por ter inveja no meu coração, talvez por adulterar. Ó Deus Todo-Poderoso, por roubar nas mínimas coisas, mas roubar. E me sinto indigno, Senhor. Oh Deus, mostra para mim, fala para o Senhor, mostra para mim, Senhor. Onde é que eu preciso melhorar? Venha curar a minha alma. Eu confesso tudo isso diante de Ti, o meu pecado, a minha iniquidade, quando eu planejo pecar. E nesta noite meu coração está aberto, Senhor, oh Espírito Santo, para que o Senhor me torne uma pessoa humilde, Senhor. Que eu possa ver isso na minha convivência, dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, com meu filho, com meu esposo. Que as pessoas possam ver essa mudança dentro de mim, Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu quero ouvir o Teu chamado e quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Oh Senhor, o Senhor disse, se nós confessássemos o nosso pecado, o Senhor estaria aí, fiel, justo, perdoador. O Senhor perdoaria os nossos pecados, e o Senhor purificaria o nosso coração de toda a iniquidade. Então nos purifica, nos lava, Espírito Santo de Deus. Fala para o Senhor: me lava, Senhor, me purifica, Senhor. Eu me vejo, Senhor, na condição desse homem, desse centurião, e eu declaro: Senhor, eu sou injusto, eu sou indigno, eu não sou digno de que o Senhor entre, mas manda uma palavra e restaura a minha vida nesta noite. Oh Senhor, quem sou eu? Mas quem é o Senhor é o que conta, não é sobre mim, Deus. Eu posso não ser nada para ninguém, mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me amou primeiro. Bendito é o Teu nome. Agora, Senhor, enche-me de fé. Oh Deus, que eu possa dar os primeiros passos na fé, se esse é o Teu caso. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ter fé como esse centurião, para chegar a declarar: Senhor, basta uma palavra Tua e a minha vida será transformada. Basta uma palavra Sua e essa situação que eu não vejo sair desta crise termina hoje, porque eu tenho fé para declarar como esse homem declarou. O meu casamento é uma bênção, Senhor, eu declaro isso por fé. O meu relacionamento com os meus filhos é uma bênção, Senhor. Com os meus amigos, aquela inimizade vai ser desfeita, porque o Senhor destrói toda a inimizade. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero agora, junto com a Tua igreja, envolver um clamor, Senhor, pela vida da mamãe do bispo Hernani, ó Deus, naquele hospital. Visita ela lá, ouve a intercessão da Tua igreja, Senhor, e cura ela. Mostra o Teu poder, Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que cura à distância. Esta cura foi feita à distância. Talvez o Senhor nunca se encontrou pessoalmente com o centurião, mas o pedido dele foi ouvido, porque homens que temiam o Senhor foram interceder por eles. Nós intercedemos, tememos o Teu nome, intercedemos, ó Deus, pela mamãe do bispo Hernani, em nome de Jesus. A dona Dulcineia, visita ela, visita o corpo dela, tira toda a enfermidade agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita quem está sofrendo com filhos, ó Deus, dependentes de droga. Nós clamamos ao Senhor. Visita cada pai de família que está aqui chorando por causa disso, cada mamãe, em nome de Jesus. Cada casamento que está mais falido do que para cima, Senhor, liberta disso, traz
a conversa, o diálogo, o entendimento. Restaura, Senhor. Oh, Senhor, se há alguém aqui, nós temos fé para declarar, alguém aqui que está com alguma doença, alguma enfermidade no seu corpo, não pode ficar aqui, em nome de Jesus. Não pode, porque o Senhor é um Deus da vida, o Senhor que dá uma palavra e ela se cumpre. Ó Deus, então eu declaro curas nesse lugar, eu declaro libertação neste lugar. O espírito de opressão saia dessa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, olha para a nossa fé, nós temos fé para crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ó Deus, e nós cremos na Tua restauração, nós cremos no Teu poder que em nós opera. Bendito é o Teu nome, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias, aleluias. Irmãos, eu vou encerrar o culto. Eu senti de Deus de chamá-los para cá, mas orei com vocês aí. Você recebeu de Deus? Se você tiver algo no seu coração que não foi resolvido, ou qualquer outra situação além do que nós comentamos aqui, nós vamos estar aqui na frente. Eu vou encerrar o culto e você pode se dirigir aqui, os oficiais vão estar aqui, nós vamos orar com você. Amém? Senhor, a Tua palavra foi entregue e, como diz Isaías 55:10, ela não volta vazia. 10 e 11. Nós cremos na Tua palavra. Ajuda-nos a crer mais, Senhor. Aumenta a nossa fé, como pediram os Seus discípulos, Seus apóstolos também. Aumenta, Senhor, e faz-nos andar por esse mundo como pessoas humildes, fortes no Senhor, porque o humilde no Senhor sabe aonde vai. Eu declaro, você sabe para onde você vai. Você, espírito de coitadinho, sai em nome de Jesus. Espírito de que você não é ninguém, sai em nome de Jesus. Você andará por aí por cabeça e não por cauda, sabendo o Deus em quem você crê, de vitória em vitória, glorificando o nome do Senhor, contando com a ajuda dos seus irmãos, a sua família na fé, e intercedendo também por outros. Isso está sobre a sua vida, e crendo como o centurião creu, que uma palavra do Senhor muda tudo, todas as situações. Eu te abençoo, vá na paz, recebe a paz e a bênção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, se você precisa de oração, venha aqui para frente.